Boa tarde, terceiro ano. Vamos para a nossa aula, então, de ética, de cidadania, moral e ética. Na aula anterior, nós falamos sobre saúde, o direito de todos. Hoje nós vamos falar sobre o que é fome. O que é fome para você? Fome é quando a gente está brincando e a barriga ronca? Será que é isso que é fome? Então vamos ver no texto aqui. Todo ser humano precisa se alimentar para continuar vivo e para ter saúde. Portanto, essas condições, estar vivo e ter saúde, dependem diretamente do quanto e do que se come. Todos nós sabemos o que é sentir fome. Sentimos um vazio no estômago e isso nos provoca cansaço e mau humor. Felizmente, a maioria de nós tem o que comer quando sente fome. Sabemos quando será a nossa próxima refeição. Desculpa. Mas para milhões de pessoas em todo o mundo, a fome tem um sentido diferente. A verdadeira fome consiste em passar dias e dias sem comida ou anos e anos sem comida suficiente. Isso torna o organismo enfraquecido, sem defesa, para evitar as doenças. A verdadeira fome tem a ver com a pobreza absoluta. Fome é o nome que se dá à sensação fisiológica que o corpo percebe quando necessita de alimento. No Brasil, a fome ainda existe no campo, nas regiões de seca e nos grandes centros urbanos, como resultado do desemprego e da migração interna. O que é migração interna? Muitas pessoas moram no sertão, que tem uma seca intensa, e resolvem ir para as grandes cidades, para os grandes centros das cidades do país. E isso acumula uma quantidade de pessoas que não têm onde morar, que não têm a mínima condição de viver. Por isso, nas grandes cidades, nos grandes centros, existem tantos moradores de rua. Eles não têm profissão, não conseguem um trabalho e, consequentemente, também não vão conseguir alimento para sobreviver. Para as pessoas que realmente passam fome, não basta simplesmente comer para se sentir melhor. Todos nós precisamos de alimentos como, preste atenção nisso, você que não gosta de comer, tá? Queijo, feijão ou peixe, pelas suas proteínas que nos ajudam a crescer. Você que é muito magrinho aí e não cresce, é porque você tem falta de proteína no organismo, tá? Precisamos de frutas e legumes para suas vitaminas que nos deixam fortes. E precisamos de arroz, pão, batatas, pelos carboidratos que nos dão energia. Então, nós temos que comer de tudo um pouco. Sem a combinação equilibrada de todas essas substâncias, a pessoa adoece. Se não puder recuperar o vigor do seu organismo, lenta e cuidadosamente com os alimentos adequados, ela pode entrar em estado de inanição e morrer. O que é entrar em estado de inanição? É um estado tremendo, é um estado extremo de fraqueza. Isso pode prejudicar vários órgãos do organismo, como o coração, o pulmão e o fígado. Então, quem não come e entra em estado de inanição está prestes a morrer. Este é o fim da falta de alimentação, é o fim do estado de fome. Ou seja, a falta das proteínas, das vitaminas e dos carboidratos. O organismo necessita dessas vitaminas aqui, desses 3 itens, para poder sobreviver. Caso contrário, a pessoa vai morrer de fome, ok? Então, vocês vão reler o texto que é fome e vão realizar os exercícios da página 81 e 82. Observe as cenas a seguir e dê sua opinião. Tem 2 cenas aqui de uma família almoçando e algumas crianças aqui, moradores de rua. Complete a cruzadinha com as respostas às perguntas abaixo de acordo com o texto. O cereal é rico em que proteína? Em proteína. Qual é o cereal que é rico em proteína que está falando no texto? Alimento rico em carboidrato. Qual é ele? Precisamos de frutas e legumes pelas suas... O que tem nas frutas e legumes que o nosso organismo necessita? Carboidratos eles nos dão o quê? Quando nós ingerimos carboidratos. E vocês vão realizar aqui, depois que responder,
vão realizar a cruzadinha, tá? Na página 82, pesquise uma imagem que retrate a fome e colhe-a no espaço abaixo. Vocês vão pesquisar ou na internet, vão imprimir preto e branco mesmo, ou vão procurar uma revista, um jornal de uma imagem que retrata a fome, tá? E vão colar aqui nesse espaço aqui de baixo. Letra A. Agora responda. Na sua opinião, qual a principal causa de fome no Brasil? A letra B. Como você acha que deve ser combatido o problema da fome no Brasil? E uma proposta. Pinte os alimentos. Organize com sua família um cartaz com frases para combater a fome. Usem imagens. Faremos uma exposição. Não faremos a exposição, porém vocês deverão fotografar esse cartaz e enviar para a Pro. Esse cartaz não precisa ser exatamente um cartaz grande, tá, gente? Vocês vão escrever algumas frases, peçam ajuda para a mamãe ou para quem ajuda você na tarefa. Vocês vão escrever algumas frases para combater a fome, tá? E depois vão ou desenhar alguns alimentos ou cortar também fotos e colar nesse cartaz. Pode ser uma folha de chamex, pode ser até uma folha de caderno. Uma folha em branco, fazer um cartazinho pequenininho. O que me interessa é saber o que você pensa, quais frases você usaria para combater a fome. É isso que a Pro quer saber. O que passa pela sua cabecinha que poderia ser feito e qual é essa frase para que se combata a fome aqui, pelo menos no país, porque a fome é mundial, a fome é no mundo, né? Mas principalmente para nós aqui, o que você sugere para que extermine a fome, para que a fome acabe no Brasil, tá bom? Então vocês vão fazer esse cartazinho aqui, depois vão tirar a foto e me mandar, tá bom? Esse cartaz deverá conter o que mesmo? Frases para eliminar a fome, para resolver o problema da fome no Brasil, com figuras. Pode ser figuras de comida, de legumes, de frutas, o que você quiser, tá? Desde que tenha a ver com a frase que você está me falando. Ou não precisa ser exatamente alimentos. Pode ser uma figura que tenha a ver com a frase que você criou. Tá bom, galerinha? Então, bom trabalho a todos. Estou aguardando foto de todos, tá, gente? Não deixe de entregar a atividade. Isso reflete lá na nota de vocês no boletim, tá? Porque vocês têm a nota da avaliação e depois vocês têm uma ficha avaliativa. Vocês sabem disso, né? A ficha avaliativa, lá consta a tarefa que você fez, a sua participação, o seu cuidado com o material, a sua entrega de atividades. Se você não entrega atividade, você não tem pontuação na ficha. Então, sua nota cai consideravelmente lá no boletim. Tá bom, galerinha? Mas vocês são uma turminha joia, eu sei que vocês participam bem, tá bom? Então, boa aula a todos!